Chegou o momento que vinha sendo aguardado pelo público da televisão Excelsior, Canal 2. Convocamos agora para vir se submeter a um teste sobre a Bíblia, Alzira Zaru. Zaru e eu somos velhos amigos. Dizia eu a Zaru, quando nos encontramos há poucos instantes ali, nos bastidores, que a vida tem situações muito curiosas. Quando poderíamos supor, Zaru, que depois de tantos anos eu estaria na posição de inquisidor, fazendo perguntas sobre a Bíblia a você? Estava inteiramente fora de nossas cogitações e de qualquer cálculo, por mais arrojado que fosse. Entretanto, a sua presença em nosso programa, e você bem sabe, a intimidade do tratamento da nossa amizade, desculpe, foi sugerida pelos próprios telespectadores. Queriam os telespectadores que você aqui comparecesse para responder sobre a Bíblia. Naturalmente, muitos deles imaginando ou pensando na possibilidade de você levar daqui o prêmio máximo de 10 milhões de cruzeiros. As suas atividades, infelizmente, como candidato à presidência da República, não permitiram que você viesse aqui cada semana, seriam 12 semanas seguidas. E mesmo que permitissem, o nosso programa hoje se interrompe. O que nós lamentamos, ignorávamos que isso aconteceria na ocasião. Bem, o repto foi lançado, você o aceitou, e aqui você está para a alegria de todos nós. Eu pergunto, você tem algum receio em enfrentar as questões que lhe vão ser formuladas? Absolutamente não. Eu só lamento, Silvestre, que não haja tempo para uma explanação bíblica de capa a capa. Porque o que importa é saber o que significa a Bíblia. Para que a Bíblia? Qual a utilidade da Bíblia? E por que a Bíblia é realmente a palavra de Deus? Mas, enfim, como não é possível, eu dou aqui uma prova de boa vontade. Eu me sinto na obrigação, antes de solicitar um envelope com as questões, é bom que se diga, que se frise, que Zaru comparece e não visa ganhar prêmio nenhum. Eu quero lembrar o seguinte, muitas vezes num programa desse tipo, e as perguntas serão típicas do nosso programa, do nosso tipo de programação, exige muito mais da memória do que do conhecimento. Quer dizer, pequenos detalhes em que a memória pode trair, e onde o conhecimento pouco vale. Esta advertência, ou este lembrete, eu lhe faço por um princípio de honestidade profissional. Vamos às perguntas, então? Vamos às perguntas. Que estiveram guardadas no cofre forte do Banco Nacional de Minas Gerais, aqui representado pelo chefe das Relações Públicas, senhor João Júlio Proença. A Bíblia no seu todo, em perguntas que vão ser formuladas a Alzira Zaru. Zaru, qual o primeiro livro do Novo Testamento? O primeiro livro do Novo Testamento é exatamente o primeiro livro dos chamados Evangelhos Sinópticos. É o Evangelho de Jesus segundo São Mateus. Passamos.
último? O último livro do Novo Testamento é exatamente o último livro da Bíblia Sagrada, o Apocalipse. Está certo. No Apocalipse é grande a incidência do número 7. 7 estrelas, 7 candeeiros, 7 igrejas. 7 eram os selos, as trombetas e as pragas. Pergunta-se, qual foi a segunda praga? Esta pergunta é uma praga. Primeira é lá para o fim. Segunda praga. Derramou o segundo anjo a sua taça sobre o mar. O mar tornou-se em sangue, como o de um morto, e morreu toda a alma vivente das que estavam no mar. Certa a resposta. Seguiu-se saraiva e fogo, misturados com sangue, e foram lançados sobre a terra. Foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde. Isso seguiu-se ao toque de que trombeta? Da primeira trombeta. Certa a resposta. O que aconteceu quando o cordeiro abriu o quarto selo? O cordeiro aí é o próprio Cristo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, eu ouvi a voz da quarta criatura vivente, dizendo: vem. Olhei e eis um cavalo amarelo, montado sobre ele o que se chamava a morte. O Hades seguia com ele. E lhes foi dado poder sobre a quarta parte da terra para matar com a espada, com a fome, com a peste e pelas feras da terra. Certa. João, o autor do Apocalipse, dedica o seu livro a 7 igrejas da Ásia e escreve uma carta a cada uma delas. Quais são essas 7 igrejas, Haroldo? As 7 igrejas da Ásia. Elas aparecem logo no primeiro capítulo do Apocalipse, versículo 11. As 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Certa. Não estranho, senhores telespectadores, as perguntas foram formuladas no intuito mesmo de forçar Alziro Zarur a demonstrar todo o seu conhecimento sobre a Bíblia. Por isso que estamos nos falando. Zarur, o Apocalipse termina com uma bênção. Quais são as palavras? Esse é o capítulo 22, versículo 21.
A parte final. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Certo. Jeová é a minha luz e a minha salvação. De quem recearei? Jeová é a fortaleza de minha vida. De quem terei medo? Em que parte da Bíblia é encontrado este trecho? Isto é um dos famosos Salmos de Davi, capítulo 27, versículo 1. Certa a resposta. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Trecho encontrado em que parte da Bíblia? Isto é Provérbios. Provérbios? Está nos Provérbios de Salomão. É um famoso provérbio de Salomão, é capítulo 11, é versículo 28. Certa a resposta. Qual é o outro título do Eclesiastes? Eclesiastes ou Pregador. Certo. Tanto que o livro começa assim: Palavra do Pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. É isso mesmo. A parte final das questões. Zanur, que livro vem depois de Isaías? É Jeremias. Jeremias. Depois de Ezequiel? Daniel. E antes de Joel? Oséias. E depois de Jonas? Miqueias. E depois de Zefanias? Zefanias ou Sofonias. Ageu. E depois de Zacarias? Malaquias. Qual o último livro do Velho Testamento? É exatamente o livro de Malaquias. E como termina? E como termina a primeira epístola de São Paulo aos Coríntios? A primeira epístola de São Paulo aos Coríntios tem 16 capítulos. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Resposta absolutamente certa. Ao fim do programa, a pergunta dos 10 milhões, Zanur aceitou o desafio e saiu-se airosamente. Obrigado a Zanur pela presença em nosso programa e pelo prestígio que isso significa na despedida da pergunta dos 10 milhões. Particularmente, pessoalmente,